Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3, o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, as bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo têm pelo menos 3 sentidos. O primeiro sentido é que as bem-aventuranças são a apresentação de uma nova perspectiva para a vida. Vida esta que é segundo o reino de Deus. O segundo sentido é que as bem-aventuranças são uma denúncia a respeito do tipo de sociedade em que nós vivemos, que é segundo o reino dos homens. E o terceiro sentido é que as bem-aventuranças são um chamado para revermos os nossos posicionamentos e atitudes, harmonizando-nos aos padrões do reino de Deus. As bem-aventuranças fazem afirmações completamente estranhas à lógica que nos domina. Elas felicitam os infelizes aos nossos olhos. Elas tornam os desamparados e desocupados da ganância herdeiros das riquezas do reino de Deus. São os fracos, os que têm menos chances, os oprimidos, os que se esforçam para evitar o conflito, os que não se enquadram e atraem oposição e ira contra si, os verdadeiros benditos. A lógica das bem-aventuranças não é a nossa lógica. Elas nos mostram os que estão trilhando o caminho certo e nos perguntam: por onde temos andado? A primeira diz: bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós criamos um mundo que infla egos, que cultua a prepotência, que endeusa os fortes e aqueles que seguem em frente sem olhar para trás. Um mundo em que os simples, os tristes, os abatidos, os fracos são problemas que ninguém quer. Um mundo em que quem age como se fosse melhor que os outros normalmente se dá melhor da vida. Um mundo em que é preciso gritar mais alto e chegar primeiro. Nós criamos um mundo de competição e de acumulação, em lugar de cooperação e partilha. Nós somos infelizes nesse mundo, mas fingimos que somos felizes. Na perspectiva das bem-aventuranças, infelicidade e felicidade não dizem respeito a como me sinto simplesmente. Não, mas diz respeito ao fim a que chegarei, ao destino da minha existência. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo são os pobres em espírito que acabarão bem, pois deles é o reino dos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ser pobre em espírito é ser alguém que não se confunde com o que tem ou com o que lhe falta. Ele sabe que precisa de Deus, ele sabe que é carente de Deus, ele sabe que a ausência de Deus é a pior pobreza que um homem pode ter. Ser pobre em espírito é não ter e nem buscar substitutos para o que somente Deus pode ser e pode dar. Quem se vê pobre em espírito está vendo a verdade sobre si mesmo. Superou as ilusões desta vida. Quem se vê pobre em espírito tem fome de Deus. E são exatamente estes que experimentam o reino dos céus aqui e viverão nele lá. São esses que vivem com clareza bastante para terminar a vida sem ilusões e cheios de esperança. Pois tudo que é daqui
ficará aqui. Mas os pobres em espírito acumulam tesouros eternos, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, onde o ladrão não rouba nem mina. Os pobres em espírito têm no coração espaço para o grande amor e abundante graça de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para os pobres em espírito. Sem essa pobreza, jamais conheceremos as riquezas do reino de Deus. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.